Você já parou para pensar em quanto tempo as pessoas dedicam para ficar acompanhando política, para ficar acompanhando notícia do que está acontecendo com políticos, como se fosse uma coisa super importante, e as pessoas tratam isso exatamente como elas tratam acompanhar futebol ou acompanhar Big Brother Brasil, onde você presta, ou acompanhar uma novela, onde você fica prestando atenção na vida de outras pessoas, como se a vida dessas pessoas fosse muito mais importante que a sua. E talvez a atitude que as pessoas têm por trás disso é exatamente a de não achar que a sua própria vida seja interessante o suficiente para você prestar atenção nela, e por isso você quer escapar da sua própria vida e prestar atenção na vida de outras pessoas. Então você acompanha uma novela, você acompanha, tem pessoas que falam sobre a novela, falam como se os personagens da novela fossem pessoas de verdade, então acompanham o que está acontecendo com os personagens da novela. Acompanha, às vezes a pessoa encontra na rua um ator da novela, já houve notícias disso, né? E trata esse ator como se fosse o personagem. Então, por exemplo, já aconteceu de encontrarem, sei lá, a Dona Creuza estava andando na rua e ela encontrou uma atriz que era a vilã da novela e, sei lá, bateu nela, né? Então, para você ver, nós somos da mesma espécie da Dona Creuza. Nós temos o mesmo DNA da Dona Creuza. Então, se a nossa vida não for interessante o suficiente para a gente fazer alguma coisa que importe, a gente vai prestar atenção na vida de outras pessoas. E é isso que as pessoas fazem com a política. É por isso que a política funciona, porque é isso que a política é. Ela é um teatro, ou pelo menos ela cumpre muito bem essa função, que a gente já conhece popularmente um ditado como pão e circo. Dê pão e circo ao povo e o povo vai ficar quieto e vai ser um bom gado. E você vai poder cultivar as pessoas como gado de uma forma eficiente. Então a política cumpre muito bem essa função, e ela tem um elemento a mais do que a novela também, porque a novela é uma história fictícia. A maioria das pessoas, com exceção da Dona Creuza, sabe que a novela é uma história fictícia. Mas a política também mexe com o instinto de liderança, porque os nossos instintos, que são o que guia a nossa psicologia, nosso comportamento, nossa forma de reagir emocionalmente às coisas e de regular nossas crenças e etc., ela surgiu na selva, quando a nossa espécie precisava sobreviver. Como é que é a sobrevivência da nossa espécie na selva? Ninguém tinha tempo de estudar, ninguém tinha tempo de fazer curso de sobrevivência, ninguém tinha tempo de raciocinar, de ficar pensando e criando uma teoria de sobrevivência. Então, o que você tinha que fazer? Algumas pessoas morrem, algumas pessoas sobrevivem. Então, essa pessoa que sobreviveu, você copia ela. Então, nós temos o instinto de copiar os outros. Por isso que a gente copia as outras pessoas. O que todo mundo está fazendo, a gente acha que isso é normal também. Então, a gente vai fazer também. E a gente tem o instinto de seguir líderes. Porque também a pessoa que teve mais capacidade de sobreviver e tal se torna o líder do bando. E a gente carrega esse instinto de seguir líderes até hoje. Então acontece que a gente não está mais na selva, a gente não precisa mais desse tipo de comportamento, desse tipo de psicologia. Isso não faz agora sentido a gente se comportar assim, mas a gente continua sendo a mesma espécie que vivia na selva. Então a gente continua com esses instintos, a gente continua seguindo o instinto de seguir líderes. Então você imagina, os políticos são os líderes. Então as pessoas olham para o político e, nossa, esse cara é o meu líder, então eu tenho que prestar atenção na vida dele. Então acontece que a gente não está mais na selva, a gente não precisa mais viver assim. Agora nós temos acúmulo de conhecimento, acúmulo de meios de produção que permitem que a gente possa viver e ter tempo para pensar, e ter tempo para raciocinar, e ter tempo para aprender, e ter tempo para criar, para cada pessoa criar suas próprias coisas, para cada pessoa usar sua inteligência, criar coisas com a sua inteligência
Só que as pessoas não fazem isso, o que elas continuam fazendo? Imitar os outros, seguir líderes. Então, acompanhar, pertencer também a um bando, né? Porque nós pertencíamos a bandos na selva. Então, você pertence ao bando do Brasil, dos brasileiros e dos paneleiros e contra a corrupção. Então, você pertence ao bando dos trabalhadores, do proletariado. Então, você acompanha os seus líderes e tal, e existe uma disputa, e existe muita polêmica, claro, porque o que dá polêmica atrai a atenção das pessoas, então pessoas conseguindo ibope, pessoas conseguindo visibilidade em cima dessa polêmica. E essa é a demanda do povo, a demanda para que exista esse teatro. O povo quer que exista esse espetáculo, esse teatro, para acompanhar, para ativar certas substâncias no seu cérebro e você se sentir bem. Nossa, agora sim, eu estou acompanhando meus líderes e agora eu pertenço a um bando e agora eu pertenço a um grupo. Enquanto a sua atenção e a sua energia são direcionadas para a política, primeiro, efeitos que isso tem na sociedade. Primeiro, o povo acredita que a política é a solução, que basta você colocar o político certo ali, e aí sim, se o meu líder for o líder do bando, aí sim o bando vai funcionar. E você não se questiona que todo esse sistema pode estar errado, que não é uma questão de botar a pessoa certa, não dá para botar uma pessoa certa na posição errada, na posição que já é errada. Não tem pessoa certa. Mesma coisa que você pegar uma quadrilha de assaltantes e você achar que a solução da quadrilha de assaltantes é colocar o assaltante certo. Aí esse cara, assim, ele pode ser o líder da quadrilha de assaltantes. Enquanto que a solução é acabar com a quadrilha de assaltantes. Então o povo está acompanhando avidamente o processo de se prender um líder de uma quadrilha de assaltantes e colocar outro líder no lugar dele. Enquanto o povo está ocupado com isso, a quadrilha continua te roubando. E a quadrilha vai te roubar com o líder X, com o líder Y. A quadrilha vai te roubar com qualquer líder que estiver lá. Porque o sistema quadrilha é um sistema roubo. O sistema de não roubo é um sistema diferente da quadrilha. Então, enquanto você acompanha a quadrilha, eu pertenço à quadrilha, esses são os meus líderes. Então imagina todo esse tempo que as pessoas passaram prestando atenção nos seus líderes, nos líderes do sistema que diz para você trabalhar, pagar seus impostos. Porque qual é a sua função para os líderes, os políticos? Trabalhar para produzir, pagar impostos, ou seja, permitir que eles consumam o que você produziu. E as pessoas ainda dão importância a esses caras que estão lá para te roubar. As pessoas estão doidas para aparecer um Messias. Por isso que tem políticos aí sendo feitos de Messias. Porque o Salvador tem que ser um político, tem que ser um líder. Tem que ser o líder do meu bando. Eu pertenço a um bando. Eu preciso de um líder. Acontece que já fazem milênios que a gente não vive mais em bando. Já fazem milênios que a gente tem tempo, recursos suficientes para usar o cérebro que a natureza nos deu e sermos racionais. Acontece que a atitude de ser racional não é uma atitude passiva, não é uma atitude de ser guiado por um líder, de produzir e trabalhar para ele. A atitude racional, pelo contrário, é uma atitude de rebeldia contra a autoridade, de raciocinar com a própria cabeça, porque você só pode raciocinar com a sua cabeça. Você não pode raciocinar com a cabeça de outra pessoa, ou pelo menos com a sua mente. Você é um ser consciente e razão é uma coisa que acontece em primeira pessoa e nunca em terceira pessoa. Você não pode pensar com outra mente. Você só pode pensar em primeira pessoa, você mesmo. Então imagina todo esse tempo em que as pessoas estão com uma atitude passiva, com uma paixão pelos seus líderes, apaixonado, parece um monte de menininha apaixonada por um rockstar. Para menininhas, adolescentes, essa atitude pode até ser aceitável, mas para homens e homens racionais, isso é uma atitude passiva, isso é uma atitude de uma civilização composta de homens racionais,
ou uma civilização de menininhas adolescentes? Então, gente passiva que fica prestando atenção em líderes, que não acorda, que não se torna racional, que não raciocina, que não se disciplina e se dedica a alguma coisa importante, será que uma pessoa não pode parar para pensar? Porra! Será que uma pessoa não pode parar para raciocinar o que realmente é importante para mim? Por que eu não passo a amar aquilo que é importante para mim, em vez de amar líderes, em vez de amar políticos? Por que eu não me dedico ao que é importante e o que eu amo? No tempo todo que as pessoas gastam prestando atenção em política, dando ibope para política, elas poderiam amar alguma coisa importante, ser bom naquilo, ou seja, em outras palavras, ter um propósito na sua vida. Porque pessoas que vivem para prestar atenção numa quadrilha que está te roubando, isso não é ter propósito na vida, você está sem rumo, você está perdido, você não tem um propósito, nada é importante para você. Sua vida não é importante, caralho. Quem faz barulho com moto de madrugada, que enfia essa moto no seu cu também. Então que tal perceber que nós, como espécie, estamos entrando agora na civilização, no mercado desenvolvido, num momento onde a gente pode raciocinar, onde a gente não está mais vivendo em escassez, onde a gente não tem urgência de sobreviver na selva, que a gente pode morrer a qualquer momento, tem que ficar imitando os outros que sobreviveram. Agora você pode pensar, você pode estudar, você pode se dedicar, você pode ter um propósito, você pode ser autossuficiente, você pode raciocinar. Para raciocinar você tem que ser com a sua cabeça, não dá para raciocinar com outra cabeça. É diferente de imitar. Imitar você pode ficar olhando os outros e imitando. Agora raciocinar só pode ser você mesmo. Então é isso, meu canal é sobre filosofia, sobre economia, sobre razão. Se você quer raciocinar, você veio para o lugar certo. Inscreva-se no canal, assista os outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo.